E vem conferir a crítica da parte 2 da terceira temporada de Fire Force. E chegou ao fim Fire Force, a terceira temporada, que também dá o fim ao anime como um todo. E bom, eu vou ser sincero, apesar de ficar completamente empolgado com as últimas cenas, mesmo sabendo o que ia acontecer, porque eu já li o mangá, eu ainda não consigo ser um grande fã do final de Fire Force. Isso faz o anime ser ruim? Não. Fire Force é um anime que eu acredito que vale a pena. Mas, considerando que era a última parte da última temporada, eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor muitos elementos que fazem o anime só ser bom pra mim, mas com um final um pouco decepcionante. Vamos lá, falar um porquê isso aconteceu. Fire Force é um anime que no começo eu tinha bastante dificuldade para assistir ele, principalmente pelo exagero do ecchi. Quando eu reassisti, tanto que a primeira vez que eu assisti Fire Force, eu parei na primeira temporada. Aí depois eu resolvi reassistir, dar uma segunda chance, e agora eu consegui gostar. Eu acho o anime com personagens muito carismáticos, ótimas sequências de ação, acho que tem uma boa história, que até tem uma boa mensagem, e eu fui me apaixonando por esse universo quando eu realmente consegui gostar dele. E aí a última temporada, ele promete que vai acabar tudo. Só que parece que o anime, a história do anime, da obra como um todo, ele vai ser naquela obra que você vai percebendo que ela vai evoluindo a um ponto que vai, onde parece que o autor não sabe como terminar a história. É isso que passa a impressão. E essa segunda parte, ela passa muito isso. Primeiro, começando com a história em si. A mensagem final de que, olha, a dor das pessoas, ela é uma dor que nunca vai conseguir sarar. O que a evangelista falava estava certo. As pessoas sempre vão voltar para a guerra. É como aquela ideia do ciclo do ódio. O ciclo do ódio para a humanidade nunca vai acabar. Depois de um tempo de paz, tempos de guerra sempre vão voltar, porque sempre vão existir opiniões contrárias, sempre vai haver dor, sofrimento e morte. Então, essa mensagem final de criar um mundo ideal, e o mundo ideal que o Shinra cria, ser um mundo ideal que ele é completamente distorcido da realidade, as coisas não parecem humanas, é realmente muito interessante. O conceito visual desse mundo é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque ele mostra que só numa realidade completamente distorcida a gente conseguiria viver, talvez, num mundo coeso. Porque no mundo que a gente existe hoje nunca vai ter. A mensagem é muito forte, muito poderosa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho o final, primeiro, os últimos 2 episódios, eu acho ele um pouco corrido, eu acho os episódios muito expositivos, a mensagem estava muito clara no final de Fire Force, para qual caminho eles queriam ir. Parece que eles quiseram estender mais isso, e tem a apelação máxima, e aqui eu vou dar um pequeno spoiler do final de Fire Force, um grande spoiler na verdade. Depois que tem o epílogo que todo mundo já sabe o que vai acontecer, se você já viu o mangá ou não, você conecta o mundo de Fire Force com o mundo de Soul Eater. Só que isso parece uma apelação do autor. Porque vamos ser sinceros, tudo bem, é legal ter essa conexão, as histórias se ligam, se você pensar profundamente, tem furo de roteiro, mas isso não importa, mas isso acaba estendendo o que é o final da série. Você vê personagens que você gosta, ama e pouco aparece com os personagens de Soul Eater, você olha e você pensa, caraca, que incrível, Soul Eater tá nesse mundo. Ele melhora o final, o epílogo é melhor do que o final em si. Porque o final, apesar da mensagem ser boa, eu acho muito corrido. Como mostra a evolução deles, como mostra a passagem de tempo, até como se tornou aquele mundo, como aquele mundo funciona a partir dali, tudo é muito corrido. Deveria ser um pouco mais explicado. Porque, no fim das contas, é isso que vai define o final da obra. E, de novo, eu não gosto de como ela é expositiva, eu não gosto também de como eles parecem que fazem tudo apressado para poder explicar as coisas, parecendo que o autor só queria encerrar de qualquer jeito. Até a conclusão de alguns personagens eu não acho tão interessante. Acho o final que alguns pontos ele força um pouco para parecer ter um final completamente feliz. Então, para mim, Fire Force ele tem uns problemas no final que me incomodam bastante. Mas mesmo assim, os personagens são tão carismáticos, a história consegue funcionar tão bem, e isso acaba me prendendo bastante. Até a ação que eu acho que cai de qualidade nessa temporada em comparação às outras, eu acho que continua sendo interessante. Inclusive, eu acho que até o anime perde muito potencial aqui, porque tem toda uma parte do Doppelganger que eu acho que as lutas poderiam ser bem maiores, bem mais extensas, usando completamente a animação. O problema é, o que Fire Force já fez com a animação de ação, essa temporada não chega nem perto. E tem uma cena de um treinamento de 2 personagens que ela é muito melhor do que tudo que foi apresentado aqui nessa última temporada em relação à ação.
Ah, a animação é ruim? Não, a animação segue um padrão, ela segue um contexto, ela segue o que o anime consegue apresentar aqui, talvez de orçamento, talvez de tempo de produção, mas mesmo assim, por ser a última temporada, por ser o final da série, é inegável que sempre a gente espera um pouco mais da animação, da ação, das sequências de ação. São ruins? Não, e por isso que eu falo que é difícil falar que o Fire Force em si, a última temporada é ruim, porque ela não é uma temporada, ela engloba tudo, e por isso que eu falo que não tem como falar que é ruim, apesar de me desagradar em muitas coisas, porque eles encerram os arcos que ele promete, porque ele entrega uma ação satisfatória, a trilha sonora é maravilhosa, como todo Fire Force é maravilhoso em questão de trilha sonora, que tem boas revelações de personagens, tem bons momentos cômicos que funcionam muito bem, mas e uma boa revelação final, mas infelizmente isso tudo vai mais porque a obra vai funcionando como um todo, porque a última temporada funciona como um todo. A última temporada tem muitos problemas que me incomodam, como a ação, já falei, que poderia ser melhor, como o final que é muito expositivo e muito apressado na forma de terminar o arco dos personagens. Algumas discussões eu acho que são mais interessantes na fala do que como a execução foi feita. Por exemplo, quando ele fala sobre esse mundo perfeito, é muito mais legal você mostrar como esse mundo perfeito foi trabalhado, se tornou esse mundo, do que realmente você só jogar em tela. Beleza, esse mundo virou o mundo Fire Force, virou o mundo Soul Eater, legal. Só que assim, como isso mudou as coisas? Rapidamente eles mostram uma coisa ou outra que tem monstros, mas poderia ser um pouquinho mais extenso. Inclusive, eu acho que Fire Force deveria ter mais uma temporada antes de se ligar com Soul Eater. Eu acho que seria mais interessante ter uma temporada nesse mundo, para entender como esse mundo funciona até virar o mundo de Soul Eater. Mas enfim, eu sei que eles exploram 25 anos, é nesse período que eles tinham que mostrar. Entre a última cena e o epílogo, que pula 25 anos, tinha que mostrar algumas coisas para até dar mais contexto e até melhorar o final da história. Mas, de novo, é um anime muito divertido, muito gostoso de assistir. Claro, é difícil recomendar um anime como esse, de muitos episódios, muitas temporadas, para falar que é só um final bom, que é só um anime divertido. Mas ele é. Ele tem coisas que não me agradam até hoje, na última temporada, em relação a alguns fanservice, e eu ainda acho que o Eti me incomoda em muita coisa, mas no fim das contas, tem boas decisões. Tem diálogos que eu acho horrorosos, inclusive nessa temporada, mas ele consegue divertir. Acho que esse é o ponto principal de Fire Force. Ele nunca tentou ser revolucionário no que ele apresentou. Ele queria ser um bom anime, uma boa história, um bom mangá e um bom anime, que ele vai contar uma história divertida, com bons momentos de ação e personagens carismáticos. E isso ele consegue fazer muito bem. Então, pra mim, ele é um anime que me marca muito? Não. Mas ele é um anime muito bem feito. Tanto que eu falo isso, eu sempre falo. Pra mim, Soul Eater é a obra máxima do autor. Soul Eater é um anime bom, mas um mangá maravilhoso, porque o final deles é diferente. E o anime também tem uma animação perfeita. Já o Fire Force, você vê que foi a continuação, né? Porque quem não sabe, Soul Eater saiu antes de Fire Force. Você vê que ele mantém algumas qualidades, mas alguns erros que ele tinha em Soul Eater parece que ficam mais extensivos aqui. Então o final de Fire Force, ele é um final que me deixa desagradado, não me agrada em várias coisas, mas, de modo geral, é uma temporada que consegue me divertir pelos personagens, pelas boas sequências de ação, pela boa trilha sonora, pela história que, apesar de tudo, é funcional. Concluindo, pra mim, o final de Fire Force, a última temporada, e o anime como um todo, porque a nota não vai ser só pra última temporada, vai ser pro anime como um todo, ele é uma obra que eu sabia como ele ia percorrer, porque eu já tinha lido o mangá. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é aquela obra que ele não é excelente em nada que ele faz, mas eu também não acho que ele é ruim em nada que ele faz. Ele é um anime que ele é bom, e a última temporada prova isso. A última temporada tem ótimos momentos de ação? Não. Mas tem momentos horríveis? Não. Ele tem momentos divertidos que já é entretenimento. Os personagens evoluem muito e mudam quem eles são no final da temporada? Não. Mas eles são mal trabalhados? Também não. Eles são personagens que continuam com seu carisma ali, mesmo evoluindo pouco, mesmo que a história fale que eles evoluem, narrativamente eles não evoluem. Quando você fala trilha sonora, é a melhor trilha sonora de todo o Fire Force? Não. Ela é ruim? Não, ela é gostosa de ouvir. Então isso que é Fire Force. Ele não é excelente em nada e ele não é ruim em nada. E por isso que eu fecho a última temporada e Fire Force como um todo com uma nota 7 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua opinião sobre a última temporada de Fire Force e sobre Fire Force de modo geral? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.